Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, começando outro episódio, espero que estejam todos bem. Antes de qualquer coisa, eu queria expressar aqui meus sentimentos e deixar a minha oração pelas pessoas de Petrópolis, pelo que aconteceu no dia de ontem, 15 de fevereiro, a tragédia causada pela chuva. E não somente expressar meu sentimento, e pedir também que você que esteja me ouvindo ore pelas pessoas, e não somente isso, se for possível contribuir de alguma forma. Tem várias campanhas aí na internet, com certeza você deve ter visto aí passar na sua linha do tempo, no status do WhatsApp, alguma coisa assim. E eu mesmo compartilhei uma campanha que está sendo feita para arrecadar tanto dinheiro como itens materiais, suprimentos para ajudar nas pessoas lá. E é isso, vamos continuar orando, que Deus tenha misericórdia, que Deus conforte o coração das pessoas que perderam familiares, que perderam bens, perderam casa, perderam seu negócio. Eu não tenho mesmo noção de como deve ser passar pelo que eles estão passando, mas que Deus dê forças e ajude, e que nós possamos ajudar também da maneira como a gente puder. É isso aí, vamos começar mais um episódio. No episódio de hoje, nós vamos refletir aqui, analisar um trechinho do livro de Provérbios. No capítulo 1, vamos ler dos versículos 8 ao 19. Mas antes de ler, como de costume, eu vou dar uma visão geral do livro, para a gente dar um contexto, para a gente entender melhor o texto, entender melhor o sentido do que está escrito aqui. Como eu disse no episódio da série Panorama, falando sobre o Antigo Testamento, o livro de Provérbios, a maioria dos provérbios, na verdade, eles são atribuídos a Salomão, como esse início aqui que a gente vai ler. No próprio versículo 1 já diz aqui, capítulo 1, versículo 1, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Porém, essa coletânea de provérbios, no final foram reunidos também, foram agrupados alguns provérbios de outros autores. Acho que a gente pode falar melhor sobre isso num episódio da série Panorama, onde a gente vai tratar do livro de Provérbios. Então, esse iniciozinho aqui do livro de Provérbios, ele foi todo escrito por Salomão, pelo que a tradição acredita e pelas evidências. E o livro de Provérbios, ele é o seguinte: a gente conhece provérbios, a palavra, o termo provérbio, como ditados, que são tidos muitas vezes como sabedoria popular, textos de sabedoria, textos que dão algum ensinamento bem direto, textos que são usados para serem aplicados às situações do cotidiano, textos que são usados para a gente utilizar no dia a dia, como sabedoria. Porém, a divisão do livro de Provérbios, primeiro no início, nos primeiros capítulos, de 1 a 9, a gente vai ver um formato um pouco diferente de Provérbios. O livro de Provérbios, inicialmente, Salomão, o escritor Salomão, ele faz como se fosse uma introdução do livro de Provérbios. Antes de entrar nos provérbios menores em si, ele faz uma introdução com diversos conselhos, que são textos maiores, e uma exaltação à sabedoria em si, como um todo. Então, a introdução do livro de Provérbios, e esse texto que a gente vai ler faz parte dessa introdução, é o princípio do livro, onde ele vai mostrar a importância da sabedoria, E Salomão, como muita gente sabe, ele é conhecido por ter sido o homem mais sábio que já existiu. Até porque a gente tem um registro aqui de um sonho no livro de Reis, da história de Salomão, que Deus ele apareceu a Salomão em sonhos e ofereceu a Salomão um pedido, que ele pedisse o que quer que fosse.
E Salomão, a grosso modo, a gente conhece que Salomão pediu sabedoria. Para a gente entender o que a Bíblia chama de sabedoria, a gente precisa entender e ver exatamente o que foi pedido por Salomão. Interessante que Salomão ele não usou essas palavras para pedir, ele não pediu sabedoria. Ele pediu que ele soubesse discernir como ele iria guiar o povo, como ele iria tomar decisões. Numa forma geral, o que ele pediu, no sentido que a gente conhece hoje em dia, seria bom senso. Então a sabedoria bíblica, ela também pode ser entendida como um bom senso, né? Que é a gente saber observar o nosso mundo, né? A gente treinar os nossos sentidos, né? A nossa visão, o nosso pensamento e o nosso coração, para que a gente tome as decisões corretas nas situações da vida. Então a sabedoria é exatamente isso, é a gente saber tomar decisões corretas baseado no conhecimento que a gente tem do mundo e da vida, para que a gente seja bem sucedido em tudo que a gente fizer. Então, resumindo, sabedoria seria isso. E o livro de Provérbios, ele é um livro que ele vai nos dar conhecimento, vai nos dar instruções, vai nos dar conselhos e aplicações, né, práticas, para que a gente possa, dessa forma, ter melhor sucesso nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E esse texto que eu escolhi para a gente falar hoje é um texto que ele vai falar sobre relacionamentos, né? Ele vai falar sobre escolhas, ele vai falar sobre a influência que os nossos relacionamentos, né, nossas escolhas de relacionamentos podem ter na nossa vida. Passando por essa introdução, vamos direto ao texto. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando uma emboscada contra quem nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. O que a gente vai observar aqui é que o que se repete ao longo de todo o livro de Provérbios, né, que a gente tem aqui a figura do mestre orientando o seu discípulo. Ele dá aqui as instruções e nós somos os seus ouvintes, né? Seríamos os discípulos que estão recebendo essa instrução. Então, assim, esse é o relacionamento que a gente tem que ter com o livro de Provérbios. A gente deve se assentar diante dele como se a gente estivesse se assentando ao lado de um mestre, alguém mais experiente, alguém mais sábio, e a gente humildemente receber essa instrução e analisá-la. Como eu disse no panorama do Antigo Testamento, esses são textos que eles estão muito distantes do nosso tempo atual e da nossa cultura atual, né? da sociedade atual. Então, muitas coisas são difíceis de a gente
aplicar se a gente não der bastante atenção, se a gente não analisar com bastante cuidado o texto e não tentar aplicar ao pé da letra. Mas se a gente se esforçar bem, a gente consegue extrair os ensinamentos que esse texto aqui nos dá. Eu fiz algumas subdivisões aqui, como se fosse uma progressão desse aconselhamento aqui, a progressão do relacionamento que a gente tem com outras pessoas, porque fica bem claro aqui para mim que o mestre aqui, né, o escritor de Provérbios, no caso Salomão, ele está instruindo uma pessoa a ter cuidado com as suas companhias, a ter cuidado com os relacionamentos que ele vai desenvolver ao longo da vida. Diariamente, constantemente, nós estamos desenvolvendo novos relacionamentos ou nos aprofundando em relacionamentos que a gente já tinha. Essa é uma dinâmica que ocorre na vida inteira. A ideia é que a gente use esse texto aqui para ajudar a gente, com a sabedoria bíblica, né, a avaliar e observar a nossa conduta e a conduta das pessoas com que a gente se relaciona. Então, primeiramente, eu vejo aqui nos versículos 8 e 9, quando ele orienta, né, a pessoa que está ouvindo, o seu discípulo, a ouvir a instrução do pai e não desprezar o ensino da mãe. Aqui no contexto direto aqui, no contexto direto cultural que está se escrevendo, a instrução naqueles tempos, né, nos tempos de Salomão, não existia escola como a gente tem hoje, né? Não tem escola. Toda a instrução, todo o ensino era doméstico. As pessoas, o que se aprendia em casa. Tudo que se aprendia da vida ou de qualquer coisa era ensinado pelo pai e pela sua mãe. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele tá falando justamente para não se ignorar a instrução que se recebeu. Toda a instrução era baseada única e exclusivamente na lei, né? Na Torá, no que a gente conhece como o Antigo Testamento, na lei de Moisés. Então, toda a instrução dada a uma criança, a um filho, era uma instrução bíblica, fora os ensinamentos cotidianos que eram dados, mas no sentido de instrução mesmo, de ensino, era tudo baseado na lei de Moisés. Então, o que ele está querendo mostrar é para que a gente dê valor à sabedoria e à instrução e aos bons conselhos que a gente recebe, tanto de pessoas mais velhas, no caso de quem tem esse tipo de relacionamento, né, com pessoas mais velhas que possam instruir, ou de pessoas que te dão bons conselhos. Isso, seguindo o ensinamento bíblico, a gente vê isso. Então seria uma espécie de prevenção para que a gente se livre ou para que a gente não se deixe levar por mais influências ou maus relacionamentos, né? Prevenir maus relacionamentos. Então, essa primeira fase do aconselhamento é a fase da prevenção. E aí ele segue no versículo 9 dizendo que essas instruções, né, elas valeriam, né, como enfeites para a nossa cabeça e adorno para o seu pescoço. Isso aqui é uma forma de exaltar o valor, né? De mostrar um valor elevado da instrução e da sabedoria. Isso aí é uma figura de linguagem que é usada aqui para demonstrar o quanto isso tem valor. Porque mais à frente, né, nos tempos de Jesus, nos tempos dos rabinos, a instrução, né, o ensino dos rabinos muitas vezes era tido como um jugo, e o próprio Jesus ele usa essa figura quando ele vai falar para os seus discípulos, para eles tomarem sobre eles o jugo de Jesus, e ele dizendo que o jugo dele é suave. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes, ao nosso ver, a instrução ou o conselho ou a sabedoria muitas vezes pode se tornar como um peso ou algo desagradável. Muitas vezes a gente vê de uma forma negativa alguém que tente nos dar uma instrução ou nos dizer o que a gente tem que fazer.
ou nos dizer que um caminho melhor a se seguir. Muitas vezes, pelo nosso ego, nós somos levados a rejeitar a instrução de outras pessoas, a rejeitar um bom conselho. E aqui Salomão está nos instruindo a ter cuidado com isso. É claro que nem todos os conselhos são bons, nem toda a instrução ela é positiva, é preciso ter uma análise. Por isso que nós temos, acima de tudo, a palavra de Deus como critério. Então a gente precisa prevenir antes de qualquer coisa. A gente precisa estar preparado com instrução e sabedoria para que a gente possa se relacionar com as pessoas, né, ao nosso redor. Em seguida, nós temos aqui no versículo 10, um versículo que ressalta a questão da atenção, a atenção nos nossos relacionamentos, a atenção com as pessoas que nos cercam. Porque ele vai dizer aqui, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. E essa palavra aqui, na tradução que eu estou lendo, que é a NVI, seduzi-lo, em outras traduções, você pode encontrar a palavra persuadi-lo. E é justamente aí onde entra a atenção. Porque muitas vezes nós somos persuadidos a fazer, né, ou a agir, né, dentro de um relacionamento de uma maneira que nós não queremos ou que nós não devemos. É aí onde entra a atenção. A atenção, não desconsiderando o passo anterior, que é o passo da prevenção. Olha como é importante a prevenção, né? A gente já entrar prevenido, a gente já entrar orientado, com uma boa orientação, com uma boa base, né, de sabedoria, de bom senso, de instrução, para que a gente possa estar atento a essas tentativas de persuasão. Eles vão tentar, né, e aqui ele deixa bem claro, se os maus tentarem seduzi-lo. E esse critério, né, essa atenção que a gente precisa ter, ela é muito importante, porque a gente pode ser persuadido, né? E foi aí onde tudo começou, a história do pecado, né? A história do mal no mundo começou toda com a persuasão, né? Na narrativa de Gênesis diz que a serpente, ela persuadiu Eva a comer do fruto, e por sua vez Eva persuadiu Adão a comer o fruto. Então você vê como a persuasão ela é perigosa. No caso de Eva, a serpente ela usou um argumento de que ela distorceu, né, o que Deus disse. Ele disse que eles não deveriam comer porque se eles comessem eles morreriam. E a serpente falou que não era bem assim. O que Deus queria, na verdade, era impedir que eles conhecessem o bem e do mal e assim não se tornassem como Deus. Então, olha como é a persuasão, né? Os argumentos da persuasão. Então, nesse ponto aqui, a gente tem a fase da atenção dentro dos relacionamentos. Então, vamos ficar de olhos abertos. Em seguida, nos versículos 11 e 12, é até uma descrição assim para os dias de hoje, né, para a nossa linguagem, bem esdrúxula, né, do convite que é feito aqui. É bem exagerado aqui mesmo, mas é proposital. Que vai dizer, se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. A gente, olhando aqui, a gente percebe o quanto é exagerado, né? Quanto é evidente aqui que isso aqui é um convite absurdo. Para você ver, a ideia aqui é justamente essa,
chocar o quanto a gente às vezes pode ser persuadido a tomar atitudes absurdas caso a gente não esteja atento e caso a gente já não esteja prevenido com a instrução correta. Porque o que vai deixar os nossos olhos abertos para esses limites, né? Porque aqui é a fase que eu queria ressaltar, aqui é a fase dos limites, né? Que a gente tem que estabelecer nos nossos relacionamentos. Limites precisam ser estabelecidos, tanto em relacionamentos de amizade, relacionamentos de qualquer tipo, relacionamentos profissionais. Todo tipo de relacionamento ele deve obedecer a certos limites. E a gente precisa estabelecer esses limites. E esses limites eles vão ser estabelecidos de acordo com a minha instrução, com a minha prevenção. Eu não vou ter base para estabelecer limites nos relacionamentos se eu não tiver já a minha mente já preparada. E se eu não tiver atento à persuasão. Aí é que está as fases iniciais de prevenção e de atenção. Então, por mais que aqui, lendo, fique evidente aqui que isso é um convite absurdo a se fazer e que provavelmente nenhum de nós aceitaria um convite desse, né? Vamos ficar de tocaia para matar alguém. Que tipo de convite absurdo é esse? Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. Chega a beirar o ridículo, né? A gente lê um convite desse e achar que isso seria capaz de persuadir alguém um convite desse. Mas aí é que está. Existem, né, como eu falei, existem situações em que nós somos de tal forma persuadidos e que nós não vemos o tamanho do absurdo que nós seguimos. Aqui a gente vai ver a justificativa, né, no próximo versículo aqui, no versículo 13, né, como se fosse possível, né, justificar uma atrocidade dessa que foi feita aqui no convite. Aqui é feita uma justificativa que na visão de quem vai cometer esse crime é justificável, que é o versículo 13. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Aqui é o argumento da persuasão. É o que a gente pode achar que os fins justificam os meios, né? É o pragmatismo. Se alguma coisa se está dando certo, é porque é assim que eu tenho que fazer. Ou são os resultados que importam. E o meio pelo qual eu atinjo esse resultado, ele é justificado pelo resultado em si. Então isso é uma forma de a gente se enganar, né? Nós enganamos a nós mesmos muitas vezes. Às vezes a gente avalia assim, eu não seria capaz de ser persuadido a fazer tal coisa, mas muitas vezes a gente pensa assim porque talvez o resultado ou a recompensa daquilo que seria feito não é algo que motive os seus desejos, né? Não é algo que mexa com o seu ego. Muitas vezes esse é o perigo, né? Esse é o problema. Às vezes aquilo que enche os nossos olhos, quando nós colocamos os olhos em algo que mexe com o nosso coração, né? Que mexe com o nosso ego, com o nosso desejo, nós criamos todo tipo de justificativa para poder fazer aquilo. Entendeu? E aí aquele ato exagerado que a gente acabou de ler antes se torna justificável. Não, se nós acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos, então o fato de matar alguém e armar emboscada passa a ser justificado, porque nós iremos lucrar com isso, né? Vai valer a pena, né? Vale a pena fazer isso, por mais que vá contra os seus princípios, porque você vai ser recompensado de alguma forma. Só que não é bem assim. Em paralelo com isso, né, com a justificativa, né, os critérios de avaliação para se
seguir ou não com a amizade, juntamente também tem as nossas motivações, né? As nossas motivações em fazer parte de certos círculos, né? De certos relacionamentos, em manter ou iniciar algum tipo de relacionamento. Será que a gente para avaliar isso? Né? Qual é a minha motivação em estar em um certo relacionamento? O que me motiva a manter uma amizade? O que me motiva a me comportar de certa forma no ambiente de trabalho, ou na escola, ou na faculdade, né? Onde quer que seja o círculo onde você habita, onde você frequenta, né? Porque aqui, olha só o que o texto ele vai nos dizer. Ó. Logo depois de dizer a motivação, o critério, né, de avaliação, a balança, né, do ato, ele vai dizer aqui, ó: junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Aqui deixa claro para mim que, junto com esse convite, ele vem uma oferta de pertencimento, né? Uma oferta de igualdade, né? De ser tratado como um igual, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de um bando. E muitas vezes isso fica mais claro, fica mais evidente, é mais fácil de diagnosticar isso quando a gente é mais novo, né? Na escola, com os nossos relacionamentos de amizade. Porque muitas vezes a gente faz concessões contra a nossa vontade para fazer parte de um grupo, para fazer parte de um bando, de uma tribo. E só que esse tipo de comportamento ele não abandona a gente quando a gente cresce, quando a gente vira adulto. Esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, ele só muda um pouquinho a maneira como ele se manifesta, mas nós continuamos assim. E muitas vezes no ambiente de trabalho, quando você começa numa empresa nova ou num setor novo, e aí você quer se enturmar, e você quer fazer parte, e você quer ser bem visto, ou você quer agradar o chefe, você quer ganhar uma promoção. Esses são os nossos relacionamentos quando nós nos tornamos adultos. Ou você quer conquistar uma pessoa, ou você quer agradar o seu namorado, ou sua namorada, ou o seu esposo, sua esposa. Muitas vezes nós somos levados a fazer concessões que vão contra os nossos princípios, ou contra a nossa vontade, ou contra a nossa natureza, porque um instinto que há dentro de nós de fazer parte, de ser aceito, de agradar, de pertencer a um grupo, né, de aceitação, de validação de comportamento. Muitas vezes nós queremos que o nosso comportamento, ou o nosso trabalho, ou algo que nós fazemos seja validado pelas pessoas, né? Seja aceito. Nós, seres humanos, temos essa necessidade. E se nós não percebermos, isso se manifesta em algumas pessoas de uma forma maior. Muitas pessoas não têm esse problema, não estão nem aí para o que os outros pensam, mas isso não é assim com todo mundo. Muitas vezes a gente tem esse problema, a gente tem essa necessidade, e aí é que a gente precisa se avaliar, a nossa motivação nos nossos relacionamentos. O que nos motiva a iniciar ou a manter um relacionamento? Aqui a gente encontra aqui um ponto-chave, o ponto de virada, né? O ponto da decisão. É o que eu chamei aqui, na minha subdivisão, do ponto de autocontrole, que é o versículo 15. É onde o escritor ele diz assim: meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem. Por que eu disse que esse é o ponto do autocontrole? Por causa desses motivos todos que eu disse anteriormente. As nossas motivações por manter um relacionamento. Muitas vezes, quando a gente rejeita alguma coisa, quando a gente decide agir de acordo com os nossos princípios, muitas vezes nós vamos sofrer, e na maioria das vezes nós vamos sofrer algum tipo de represália. Seja uma rejeição, ou seja, críticas. Dependendo do seu comportamento no seu trabalho, você pode passar a não ser tão bem visto
pelo seu chefe, assim como outras pessoas que seguem um certo tipo de comportamento contrário ao que você acha certo. E é aí onde é o X da questão, é o ponto de virada, é a hora da decisão. É onde você vai decidir se você vai seguir pela vereda dessas pessoas ou se você vai afastar os seus pés desse caminho. Aqui é onde é o ponto de virada. É o ponto da escolha, né? Relembrando por onde a gente já passou. A parte da prevenção, a parte da atenção, a parte dos limites no relacionamento, a parte do critério de avaliação das nossas escolhas dentro do relacionamento, do que eu vou ceder ou não, a parte das motivações do relacionamento em si, o que me motiva a manter esse relacionamento ou a entrar nesse relacionamento. E aqui a parte do autocontrole, que é onde eu vou decidir se eu vou seguir ou se eu vou voltar atrás. Porque chega uma hora onde a gente precisa tomar essa decisão. Chega uma hora onde existe um limite, né, no relacionamento, onde as consequências começam a chegar, onde as consequências começam a acontecer. É o que a gente vai ver logo depois. É o limite da decisão. Porque se eu for por um certo caminho, ignorando as advertências anteriores, consequências me aguardam, que é o que diz nos versículos a seguir, que é dependendo da sua decisão, né? Aí no versículo 16 vem a parte da observação, a observação do comportamento dessas pessoas que querem nos levar para os maus caminhos, né? Para as más decisões. Ele vai dizendo 16 aqui, ó. Pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Aqui é onde a gente observa, né, para a gente poder tomar essa decisão, o comportamento, né, das pessoas que nos cercam, né, das pessoas que eu me relaciono, né, para poder eu decidir se eu vou manter ou não. Eu preciso observar, né, eu preciso ver se é compatível comigo, com os meus princípios. Porque, assim, muitas vezes a gente não... Por exemplo, num ambiente de trabalho, a gente não consegue escolher com quem que a gente vai se relacionar diariamente, mas a gente consegue escolher até que ponto vai o nosso relacionamento com essas pessoas. A gente pode ser simplesmente pessoas que a gente convive, ter pessoas, né, que a gente convive, como também a gente pode encontrar pessoas onde a gente pode ultrapassar um certo limite de convivência e encontrar amigos de verdade para manter relacionamentos que vão durar para a vida toda, entendeu? Mas isso aí depende da observação. Aqui o escritor está dizendo aqui o tipo de comportamento deles. Os pés deles correm para fazer o mal. Eles estão sempre prontos para derramar sangue. Aqui ele está constatando aqui, ele está observando como eles se comportam. E é isso que a gente precisa fazer também nos nossos relacionamentos. Nos versículos 17 e 18, aqui é o ponto da oportunidade. Por que é o ponto da oportunidade aqui? Vamos ler aqui o texto. Também, esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Olha só que interessante. Aqui ele está mostrando que esse tipo de pessoa, muitas vezes, né, eles são cegos no que eles estão fazendo. Eles são cegos no caminho em que eles estão seguindo. E naquele ponto de decisão que eu falei, quando a gente ignora as advertências anteriores, a gente cai nesse mesmo caso aqui, a gente segue esse caminho. Nós preparamos armadilhas para nós mesmos. A comparação que ele faz aqui, né, com as aves, olha só como é interessante. Ele diz que é inútil estender a rede se as aves o observam. O que ele está dizendo aqui? Se você vai armar uma armadilha na frente do animal que você quer pegar, dificilmente aquele animal ele vai cair naquela armadilha. E aí ele diz que essas pessoas, elas são piores do que esses animais, porque eles mesmos estão preparando uma tocaia para si. É como se eles estivessem preparando uma armadilha para eles mesmos caírem, porque é exatamente isso que é, porque as nossas ações, elas trazem consequências. As nossas ações, elas vão trazer resultados. Toda semente que ela é plantada, ela tem uma colheita.
Às vezes o resultado ele não vai ser imediato. Às vezes o resultado ele vai ser a longo prazo. E por isso que muitas pessoas, às vezes, elas parecem bem-sucedidas com as suas atitudes erradas. Muitas pessoas parecem exemplares, né? A gente olhar assim, poxa, fulano faz isso, e tá se dando bem, por que eu não vou fazer também? E esse critério de avaliação ele não é o correto, porque não é o resultado de uma ação que vai me dizer se ela é certa ou errada. O que vai me dizer se uma ação é certa ou errada é se ela é de acordo ou não com a Bíblia, para nós que seguimos a Bíblia como palavra de Deus como critério de certo e errado. Então eu tenho um critério de certo e errado que é o que a Bíblia diz. Então não importa o resultado da minha ação, se ela vai contra os meus princípios. E por que eu digo que essa é a fase da oportunidade? É porque aqui o escritor ele se coloca aqui junto com a pessoa que está sendo aconselhada como um observador daquelas pessoas que estão seguindo por caminhos errados. E muitas vezes nós estamos nos nossos relacionamentos nessa posição, na posição de observador, porque se eu sigo todas essas orientações anteriores, eu vou estar em uma posição onde eu vou estar vendo com antecedência as consequências ruins que aquela ação vai trazer. Então, por que é uma oportunidade? Porque ela é a oportunidade tanto para você se livrar, quanto para você servir de aconselhador. Porque a sabedoria, ela é uma coisa que ela é para ser passada adiante. Por isso que o livro de Provérbios ele foi escrito. Porque a sabedoria que Salomão adquiriu, ele resolveu passar adiante. O ensino, a instrução, ela é para ser passada adiante. Era inclusive uma instrução que foi dada por Deus lá para os hebreus, que se passasse a lei, né, se dasse a lei de pai para filho. A instrução ela é para ser passada adiante. Então seria egoísmo meu se eu estivesse numa situação em que eu estou vendo que uma pessoa em que eu tenho condições de advertir, né, para evitar que um problema aconteça, e eu não vou lá e faço. Não importa se ela vai acolher ou receber ou não. Porque da mesma forma, tá vendo aqui como é um ciclo? O versículo inicial que a gente leu, o que é o 8, ele vai dizer, ouça meu filho a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Tá vendo como é um ciclo? A gente recebeu a instrução e agora a gente está com a oportunidade de dar a instrução. E para quê? Por que a gente pode fazer isso? Por que a gente deve fazer isso? Porque o versículo final aqui, o 19, ele vem a constatação do resultado, né? A constatação do fim dessas pessoas. Ele vai dizendo 19, tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, a si mesmo se destrói. Então, para impedir que alguém vá pelo caminho da destruição, às vezes, como eu disse, né, a linguagem aqui do livro de Provérbios é uma linguagem bem enfática, né, uma linguagem bem forte. Né? Muitas vezes não se trata só de destruição, não é sempre um caso extremo, um caso absurdo. Às vezes são coisas pequenas, são consequências ruins pequenas que ao longo da vida, juntando uma coisa com a outra, vai trazer um prejuízo maior para a vida daquela pessoa. Às vezes uma decisão errada, por mínima que seja, pode causar uma consequência pior no futuro. Então, se a gente tiver em condições de a gente ver essa armadilha que a própria pessoa está armando para ela mesma, por que não avisar, né? Por que não advertir? Porém, como ele diz no versículo 19, ele vai dizer aqui, tal é o caminho de todos os gananciosos. Aqui também é uma coisa que a gente observar, porque muitas vezes a gente vai até as últimas consequências
por causa da nossa ganância, por causa da nossa cobiça, por causa da nossa sede em alcançar algum objetivo. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter sonhos, a gente não deve ter ambições, a gente não deve ter desejos, a gente não deve colocar metas para a gente alcançar. O que a gente precisa aqui é ter critério para que essas ambições não virem ganâncias, para que eu não abra mão de todos os meus princípios e todos os meus critérios para poder alcançar isso. Porque aqui a Bíblia diz que o fim disso é a destruição. Então, que a gente possa seguir essa linha de raciocínio aqui, desse aconselhamento, para que a gente possa avaliar a nós mesmos e os nossos relacionamentos, né, para que a gente decida se a gente vai entrar num relacionamento, se a gente vai manter um relacionamento, se a gente vai impor um limite a um relacionamento. Não, eu tenho que conviver com essa pessoa, mas eu estou vendo que eu não posso passar daqui com essa pessoa, porque se eu passar daqui, eu estou vendo que vai ter problema. Ou também a gente precisa, né, observar, porque assim, é saudável a gente criar bons relacionamentos, porque nós precisamos uns dos outros, nós não sabemos o dia do amanhã, então a gente não pode se fechar, porque muitas pessoas, às vezes, para evitar decepções, ou porque já sofreu decepções e tem algum tipo de ressalva, e aí a gente cria muros ao nosso redor, a gente cria barreiras, a gente cria defesas que às vezes nos afastam das pessoas e afastam as pessoas de nós. Isso não é saudável. Se a gente seguir as orientações bíblicas, a gente consegue manter bons relacionamentos, a gente consegue escolher, a gente consegue encontrar. Deus, ele nos ajuda, ele nos guia por esse caminho, para que a gente encontre pessoas que vão ser boas para a gente, que vai ser um bom relacionamento. Porque um relacionamento, muitas vezes, a gente observa o relacionamento como alguém que vai agregar algo bom à minha vida. E às vezes esse é um critério egoísta, ao meu ver. Porque nem sempre a gente tem que se aproximar de uma pessoa quando a pessoa tem algo a nos oferecer, ou quando uma pessoa agradável que eu sei que lhe vai trazer algo de bom. Muitas vezes a gente precisa se aproximar das pessoas para que a gente leve algo de bom para a vida daquela pessoa. Eu procuro ter esse critério na minha vida, nos relacionamentos que eu escolho criar, né, que eu escolho ter, né, na minha vida. Se eu posso não somente desfrutar de algo naquele relacionamento, mas também o que eu posso oferecer para o relacionamento com aquelas pessoas que me cercam. Bom, pessoal, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. É legal que você deu uma relida no texto após ouvir o episódio, né, para ver com outra ótica. E um recadinho rápido. Como a gente está no começo, né, da nossa jornada aqui de podcast, eu estou me adaptando aos poucos e melhorando um pouquinho o serviço, né? Estou tentando melhorar. Eu criei um link único. Agora, ao invés de compartilhar os links individuais de cada plataforma, né, Spotify, Deezer e YouTube, eu criei um link único que de lá desse link você consegue chegar em todas essas plataformas. E também lá tem o link da minha página no Facebook e também do perfil no Instagram. Então, ficou mais fácil até para você compartilhar com outras pessoas, né? Porque aí você pega esse link, você manda para as pessoas e aí a pessoa abre no link e decide qual plataforma ela quer usar para ouvir o podcast. E também tem ali as redes sociais para ela seguir e ficar informada das novidades aqui do nosso podcast. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Paz.